Cara, o que é que tá acontecendo com esse Golden State Warriors, hein? O Golden State Warriors, quando Stephen Curry e Jimmy Butler jogam, estão 20 vitórias e apenas 2 derrotas. E ó, derrotas totalmente questionáveis, principalmente contra o Dallas Mavericks. E contra o Denver Nuggets, a primeira derrota que eles tiveram foi uma derrota em que praticamente eu acho que o time entrou de salto alto. Outro detalhe, quando Stephen Curry, Brandon Podzinski, Moses Moody, Jimmy Butler e Draymond Green jogam, o time está invicto na temporada com 13 vitórias e 0 derrotas. Até onde esse Golden State Warriors pode chegar? Será que é papo de título? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo aqui, depois de vitórias gigantescas do Golden State contra Memphis Grizzlies fora de casa, Los Angeles Lakers fora de casa, onde o Lakers é fortíssimo nos seus domínios, e agora contra o Denver Nuggets com o Nikola Jokic jogando. Vamos lá, vamos mostrar algumas estatísticas para vocês. Vamos repassar aqui todos os jogos do Golden State Warriors desde que o Jimmy Butler chegou, para a gente tentar entender um pouco dessa crescente do time. Porque muita gente no começo estava dizendo, foram apenas jogos fáceis, o time não vai conseguir encaixar, o time tá iludindo todo mundo, mas nessa reta final o Golden State tá no oeste selvagem, que a gente vai mostrar a classificação para vocês também, a gente vai ver uma entrevista do Stephen Curry falando sobre o jogo, mas nessa reta final o Golden State tá com a sequência selvagem, tanto o Golden State tá com a sequência selvagem, como o oeste tá selvagem. Memphis ganha, Lakers ganha, o próprio Minnesota Timberwolves ganhou, o Los Angeles Clippers ganhou, ou seja, tá tudo embolado, cara. É basicamente papo de uma derrota para você cair para a 8ª colocação. O Oeste tá assim. Então vamos dar uma analisada aqui. O Jimmy Butler, ele chega aqui nesse jogo contra o Chicago Bulls. De lá, ganha do Milwaukee Bucks fora, sem o Giannis na ocasião, mas foi um jogo difícil. Aí perde pro Dallas com uma arbitragem totalmente questionável, cara. Depois ganha do Rockets fora de casa. Um jogaço. Aqui o placar terminou com apenas 7 pontos de vantagem, porque o Golden State relaxou. Mas chegou a abrir 20 pontos na casa do Houston. Depois deu uma surra no Sacramento. Depois ganhou do Dallas mais uma vez, dando uma surra. Aí joga contra o Charlotte Hornets. Aqui contra o Magic, o Curry faz 52 pontos para vencer. Mais um jogaço do Stephen. Depois perde pro Philadelphia. Pô, essa derrota aqui pro Philadelphia foi uma derrota amargante, cara. Porque mesmo que o Jimmy Butler não tivesse jogado, era para o time ter vencido esse jogo. Estaria numa posição um pouco melhor hoje no Oeste. Vou falando isso, já vamos colocar a classificação aqui, porque a gente vai falando e vai mostrando a classificação da NBA para vocês, principalmente do Oeste, né? Porque o Leste aqui já tá praticamente tudo resolvido. A única coisa que vai ser resolvida daqui para lá são quem vai jogar em casa e quem vai jogar fora. Mas o Oeste, cara, tá selvagem. Se o Golden State, por exemplo, vence aquele jogo contra o Philadelphia que não poderia perder, estaria 47-30, ou seja, estaria à frente do Denver Nuggets e empatado com o Los Angeles Lakers com o mesmo recorde. E o Lakers pegou o Oklahoma City Thunder 2 vezes pra... com certeza vai perder um jogo, cara. Eu não vejo o Lakers jogando fora de casa contra o OKC 2 vezes e o OKC vencendo as duas. Então o Golden State poderia aproveitar essa situação para poder até passar o Lakers e ficar em terceiro. Agora a situação para pegar o terceiro lugar fica muito mais difícil, porque não depende só de si, depende de 2 derrotas do Lakers e 1 derrota no Nuggets, porque o Golden State perde no confronto direto para os dois. E aí teve mais jogos, né? Teve o Hornets, que foi um jogo fácil. Aí teve o Knicks, que foi um jogaço também. Teve o Nets, teve o Pistons, teve o Trail Blazers. Mas o que realmente importa é aqui, ó. Curry se machuca e o time perde contra o Hawks e contra o Heat. Curry volta, surra o Pelicans, surra o Spurs. Memphis Grizzlies foi um jogo extremamente apertado. No começo do jogo, o time jogou muito bem. O primeiro quarto foi insano do Golden State Warriors. O Curry fez mais uma partida lendária. Contra o Lakers aqui, começou a abrir vantagem aqui a partir do terceiro quarto. E contra o Nuggets ontem, uma surra do Golden State a partir do terceiro quarto. Cara, o Nikola Jokic, o problema desse Denver Nuggets é quando o Nikola Jokic sai. Porque o time ganhou de 44 a 34 do Golden State no primeiro quarto. Mas aí o Nikola Jokic foi descansar, né? E depois disso o Golden State abriu uma run e o Nuggets não conseguiu mais se recuperar no jogo. Então esse Golden State Warriors está embaçado. Vamos ver aqui a entrevista do Stephen Curry, a gente continuar falando? Vamos lá. Kurt mentioned that. Vê só alguns lances. Talk to you, Draymond and Jimmy last night whether you really wanted to play, and said the answer was pretty adamant. What was that conversation like, and what's the message? What's the meaning of you guys saying we're playing? That doesn't matter what the schedule is, we're playing. The conversation just had, I mean, obviously there's context of where we are in the season, but if any of us felt physically like we weren't ready to go or couldn't put ourselves in jeopardy of taking a couple steps back physically, like then you have a different decision. But we all felt good, got in at
a decent hour. Rick and Steve are O Rick, que ele fala, é o médico do Golden State, tá? conversations. When we all talked about it this morning, it was kind of full green light. So thankfully everything panned out where we got the win. Everybody got out of the game okay, feeling good. And hopefully you can keep taking care of business so that you have optionality at the end of the season. But who knows? Steph, I asked Draymond about. Pra quem não entendeu, galera, normalmente em jogos back-to-back, que são jogos de 2 dias seguidos, algumas estrelas são descansadas, principalmente os mais velhos, né, como Curry, Draymond Green, Jimmy Butler, mas eles quiseram jogar hoje contra o Denver Nuggets. Inclusive lá no meu Instagram eu falei, pô, ganhamos do Lakers, mas agora a gente tem que dar uma descansada nas estrelas. E aí eu pensava isso, só que quando eu vi que os caras iam pro jogo, eu disse, pô, estão querendo muito essa vitória. E aí teve, né? Quote about meaningful basketball and how's your demeanor different? Does the step change at all when the basketball becomes more meaningful? And he said you can get in the weeds in terms of strategic suggestions, telling Steve he needs to be in the game right now, as an example. How do you feel any changes when it comes to April, when these games become obviously more important? E eu falei em um vídeo passado. Quando o Stephen Curry entra em abril, cara, o mês de abril do Steph é simplesmente absurdo. E, tipo assim, na temporada passada e na temporada 21-22, a gente não lembra muito, porque principalmente em 21-22 o Curry tava machucado no mês de abril, né? Ele só voltou lá pro finalzinho porque ele voltou já começando os playoffs. Mas, cara, quando o Stephen Curry entra em abril, é embaçado, irmão. How do you see yourself clicking into another gear in some way? You always have the competitiveness, like the energy can go up and down depending on what part of the season. It's obviously really hard to have a sustained level of everything for 82 games, but sense of urgency down the stretch, the feeling of where you are in the standings, every game mattering. Is that a word? Every game matters, and the idea that like the chess match of how do we win this particular game becomes a little bit more important. And so we talk every game in huddles, but you are a little bit more animated at times when you feel the sense of urgency because of where we are at this point in the season. So we thrive off of that. That's why we've been so successful for this many years, because as the stakes rise, the lights get brighter, we tend to level up. E lembrando, galera, o Golden State Warriors antes desse jogo vinha de 7 derrotas seguidas contra o Denver Nuggets. O time não ganhava de Denver desde 2022, cara. Desde 2022, que foi a temporada que o time foi campeão. Então, 2022, 23 e 23, 24, o Golden State não tinha ganhado nenhum jogo de Denver. E nessa temporada, os 2 jogos que jogaram, perderam os 2. Então, cara, foi muito importante essa vitória contra o Denver Nuggets, né? E ainda mais, cara, se por se tratar desses 3 últimos jogos, Pelicans e Spurs nem tanto, mas o Golden State venceu o Memphis, venceu o Lakers e venceu o Nuggets em intervalo de 3 jogos seguidos, e Lakers e Grizzlies foram fora de casa. E o Curry fez 125 pontos nesses 3 jogos entrando no mês de abril. Simplesmente absurdo. O Golden State ainda joga contra o Houston Rockets. E os últimos jogos do Golden State é San Antonio, Trail Blazers e Los Angeles Clippers. Cara, até o jogo do Clippers dá pro Golden... E ele tem o Phoenix Suns aqui. Dá pro Golden State vencer 4 jogos. Dá pro Golden State vencer o Houston Rockets em casa, né? O Houston Rockets, ele precisa vencer para manter a segunda colocação. E só um detalhe, cara. O Houston tem 51 vitórias e 27 derrotas. Se o Golden State vence todos os jogos e o Houston perde todos os jogos, o Golden State ultrapassa o Houston, porque o Golden State tem vantagem no confronto direto contra o Rockets. Então, supondo que o Golden State vença todos os jogos, o Nuggets perca mais 1 e o Lakers perca mais 2, e o Rockets perca todos, né, que é uma coisa um pouco mais improvável de acontecer, o Golden State vença todos, o Golden State ainda pode brigar pela segunda colocação do Oeste, então ainda é possível o Golden State terminar em segundo neste Oeste selvagem. O que é louco pensar, porque o Golden State era o 11º colocado antes do Jimmy Butler chegar e pode terminar a temporada em segundo. Seria uma das maiores reviravoltas que eu já vi no basquete. Assiste o basquete
desde pouco tempo, né? Desde 2016, 2017 por aí. Mas desde lá eu nunca vi uma reviravolta tão grande como essa. E também como o Miami Heat do próprio Jimmy Butler, que terminou em 8º e foi parar nas finais da NBA. Agora falando do time do Golden State, cara, falando desse jogo, a gente precisa ressaltar o que Brandon Podzinski evoluiu nos últimos jogos. O Brandon Podzinski no começo da temporada começou, no comecinho, né, uns 10, 15 primeiros jogos ele começou bem. Depois ele caiu muito de produção. Ele estava errando tudo, ele estava fazendo 5, 7 pontos no jogo, ele estava sendo muito criticado pelos torcedores e pela própria mídia do Golden State, mas o Brandon Podzinski ultimamente ele tem evoluído muito. Ontem a partida dele, ele meteu 4 bolas de 3, né? Contra o San Antonio Spurs ele já havia jogado muito bem, ele tinha metido, se eu não me engano, 8 bolas de 3 contra o San Antonio Spurs. Os últimos jogos do Brandon Podzinski são muito bons. Contra o Lakers aqui, ele teve outra partida excelente, fazendo 28 pontos com 8 de 10 nas bolas de 3, um aproveitamento, uma eficiência simplesmente absurda. Contra o San Antonio Spurs aqui, como eu falei pra vocês, Brandon Podzinski, 7 de 9, ou seja, ele foi batendo os recordes dele jogo a jogo. Contra o Spurs ele bateu o recorde de bola de 3 de 7, depois ele bateu o recorde de bola de 3 contra o Lakers com 8, e assim foi evoluindo ainda mais. Jimmy Butler, cara, a partida do Jimmy Butler, mais uma vez, excelente. A pessoa olha aqui, 19 pontos, 3 rebotes, 5 assistências, mas a constância do Jimmy Butler nunca joga mal, cara. Os únicos jogos que eu vi o Jimmy Butler jogar mal foi contra o Charlotte em casa, que o Jimmy Butler, ele não fez uma partida muito boa, mas o jogo foi totalmente controlável, e contra o Miami Heat, que acho que ele sentiu um pouco a pressão de estar voltando em casa, de estar com raiva do Pat Riley, mas ele também não jogou tão bem. Mas falando de todo o elenco do Golden State, cara, todo mundo que entrou jogou bem, tá? Fora esses caras que não fazem parte da rotação, mas o Gui entrou, jogou muito bem, o Post entrou, jogou bem, Buddy Hield é um cara que é um pouco mais... precisa dar mais explicações pro torcedor, né? Kuminga tá voltando e pegando seu ritmo, né? Ele voltou contra o Lakers jogando muito bem, mas ontem fez uma partida um pouco abaixo, mas foi essencial. Kevin Looney também jogando muito bem. Moses Moody titular jogando muito bem. Draymond Green nível defensor do ano. Entreguem o defensor do ano pra esse cara. Cara, não existe mais Jason Daniels. Mas o Draymond Green tá começando a jogar bem agora, quando realmente importa. A defesa do Draymond Green é elite. Ele teve um roubo de bola contra o Luka Doncic absurdo no final do jogo. O que o Draymond Green tá fazendo na defesa é uma coisa que outros jogadores não podem fazer. Draymond Green marca bem da posição 1 até a posição 5. Então esse cara é simplesmente ridículo marcando. Absurdo. Jimmy Butler, já falei, Brandon Podzinski, já falei, e Stephen Curry ativou o mês de abril. Tá em quinto na corrida para MVP com 37 anos. Aproveitem esse cara, porque quando esse cara se aposentar, a NBA vai estar em apuros. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, o que vocês estão achando das atuações do Golden State e até onde esse time pode chegar. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like no vídeo, fechou? Vou ficando por aqui, um grande abraço pra todo mundo, valeu, falou e tchau!